Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá e o meu grupo é composto pelo Heitor e pela Mariana. Na aula de hoje nós estaremos vendo transformações químicas. Nós somos alunos da Unesp de Presidente Prudente em Química e nós fazemos parte do programa de residência pedagógica. Estamos auxiliando na escola a professora Mirella, junto ao professor Denilson, o professor Sérgio e o professor Gustavo, na disciplina de Química. Então, bora começar nossa aula, que na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre reações químicas. Vamos falar sobre a definição e como representar uma reação química. Desta forma, após a definição de transformação química, o que seria então uma reação química? Reação química ela seria uma transformação da matéria em que vai ocorrer mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substância, gerando então um ou mais produtos. Desta forma, temos esquematizados dois círculos, um da cor azul e um da cor amarela, que quando combinados, ou seja, quando eles estão em atrito, em contato, eles vão gerar um produto de coloração diferente, ou seja, um produto de coloração verde. Esse daqui é a representação esquemática de uma reação química. Agora veremos alguns exemplos de reações químicas, como por exemplo a reação de síntese ou adição, que é quando duas substâncias reagem, originando então um único produto, como por exemplo A mais B gerando C. Um exemplo dessa reação de adição ou de síntese são as reações de formação de dióxido de carbono, que a partir de dois reagentes, o carbono e o oxigênio, gera o dióxido de carbono. Desta forma, temos um outro exemplo que seria a reação de decomposição, que é o inverso da reação de síntese. Uma única substância ela vai originar duas ou mais substâncias. Então, por exemplo, A vai gerar B mais C. No exemplo a seguir são referentes aos airbags, que ocorre a rápida decomposição de um composto de sódio, no caso nitrito de sódio, produzindo o gás nitrogênio e o sódio metálico. Então, temos 2 mols do nitrito de sódio no estado sólido, gerando 2 mols de nitrogênio no estado gasoso, gerando 2 mols com o produto também do sódio metálico. Desta forma, o terceiro exemplo da reação é a reação de dupla troca, em que duas substâncias compostas reagem originando as outras duas. Então, por exemplo, AB mais XY gera AY mais XB. Desta forma, um exemplo prático seria a reação de sulfato de cobre com hidróxido de sódio, resultando em um precipitado azul de hidróxido de cobre. Então, temos o sulfato de cobre reagindo com 2 mols de hidróxido de sódio, gerando então o sulfato de sódio mais o hidróxido de cobre 2, que seria o precipitado azul. Desta forma, no último exemplo das reações químicas, será as reações de simples troca, ou seja, uma substância composta reage com uma simples e gera outras duas substâncias, uma delas compostas e a outra simples. Desta forma, temos a representação esquemática de A mais XY, gerando AY mais X. Desta forma, a reação, por exemplo, reação de ácido clorídrico com zinco, liberando o gás hidrogênio, que é representado por uma transformação de efervescência. Dessa forma, temos o zinco metálico reagindo com 2 mols de ácido clorídrico no estado líquido, formando então o sólido de cloreto de zinco mais a liberação do gás de hidrogênio. Então, Tainá, como descrever uma reação química, como representá-la? Sempre que nós formos descrever uma reação, nós vamos colocar os reagentes, que são as substâncias que vão formar aquele produto. Mas para isso a gente vai colocar sempre os reagentes antes da seta. A seta ela vai representar que está ocorrendo uma transformação, uma reação. Após a seta é a formação do produto daquela substância. E sempre que houver mais de uma substância, nós vamos colocar um sinal de soma entre eles. Mas também, entre parênteses, nós vamos representar o estado físico das substâncias envolvidas. Então, vamos falar se ela está no estado sólido, líquido, gasoso ou aquoso.
Os símbolos, eles também vão ser usados para representar o que acontece naquela reação. Se houve um aquecimento, se houve a formação de um precipitado, quando a reação é reversível, ou seja, o estado final dela pode voltar ao seu estado inicial, ou também quando há presença de luz. Os números também são utilizados para descrever as proporções de diferentes substâncias que entram nas reações. Eles são subdescritos ao lado do símbolo daquela substância, igual o hidrogênio é subscrito 2. Nessa equação, nós também podemos ver que ele está mostrando também já o estado físico da substância. No caso abaixo, nós podemos ver que o número 2, que antecede o elemento, nós vamos denominar ele de coeficiente estequiométrico, que tem como função indicar a quantidade de substância na reação. Nós veremos mais a fundo quando nós formos balancear as equações químicas. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer coisa pode perguntar. A nossa referência bibliográfica da aula de hoje está aí. É o livro da Marta Reis e Ser Protagonista. Os dois do primeiro ano do ensino médio de Química. E é isso por hoje. Tchau, tchau. Até a próxima aula.